como eu estava falando, Tá bom, né? a gente está fazendo uma série então, que se chama O Mesmo Deus em Duas Alianças Distintas. Por que isso? Pequena letra. Uma das coisas que mais traz confusão acerca do conhecimento da... Desculpa ficar meio isolado aqui. Não. Tá? Não, mas você tem que perdoar porque Deus te perdoa. Agora tá bom? Mas uma das coisas que eu acredito que é essencial para que a gente possa realmente ter uma vida frutífera com o Senhor é a gente entender a natureza de Deus. Se a gente não entende a natureza de Deus e como realmente Ele é, qual é o caráter do Senhor, isso vai afetar toda a nossa vida e nosso relacionamento com Deus. A verdade é que essa restauração acerca da identidade de quem Deus é, ela começa a se mostrar e começa a passar por esse processo de restauração desde o momento em que Adão e Eva pecam. Muito interessante, porque quando a serpente ela tenta Adão e Eva, ela ataca diretamente no caráter de Deus. A verdade é que a serpente ela não poderia fazer com que Adão e Eva pecassem contra Deus, sem primeiro colocar em dúvida acerca da integridade do próprio Deus. Certo? Muito interessante que quando a serpente fala com a Eva, ele fala o seguinte, olha, porque a serpente falou acerca se não podia comer de nenhum fruto do jardim. A Eva falou, pode comer de todos os frutos, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que a gente comer dela, a gente vai morrer. E a serpente falou, certamente não morrereis, porque Deus sabe. Ela falou, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecendo bem e o mal. Basicamente, a serpente estava colocando uma dúvida acerca da integridade e natureza do próprio Deus. Ela estava, na verdade, intencionalmente botando uma dúvida acerca de quem Deus é, falando, olha, Deus, na verdade, está escondendo algo de vocês. Deus sabe, na verdade, que o melhor seria vocês comerem. E o fato dele falar, não coma para que tu não morra, é mentira. É mentira, você não vai morrer. Tu vai, na verdade, se tornar como ele. E ele está querendo reter vocês disso. Está querendo impedir vocês de se tornar como ele, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão como Deus, conhecendo bem e mal. Eu estou parafraseando, mas é esse o entendimento quando ele fala, Deus sabe. O interessante é que a partir daquele momento, a imagem de quem Deus é foi deturpada. E dali em diante, a gente tem uma deturpação da imagem de quem Deus é. E Deus começa a fazer, na verdade, um processo para remediar, restaurar, para curar, basicamente, essa imagem manchada que o diabo deixou para o homem. A partir de então, o homem passou a ter ideias muito diferentes acerca da natureza de Deus do que realmente quem ele é, certo? E hoje nós vemos, infelizmente, isso a gente vê, infelizmente, até hoje. A verdade é que Jesus vindo na Terra e manifestando a natureza de Deus, uma das coisas do porquê Jesus veio foi para manifestar a verdadeira natureza de Deus. Jesus veio para estabelecer, na verdade, sem sombra de dúvidas, como é o Pai. Eu já falei isso no último estudo, mas Jesus falou que ele manifestou o nome de Deus aos homens. Ele falou, Pai, eu manifestei o teu nome a eles. E a verdade é que Jesus, ele nunca chegou e falou, olha, o nome de Deus é tal nome. Mas o que a gente vê é Jesus chamando Deus, ensinando as pessoas a chamarem Deus de Pai. Então, na verdade, por que ele está fazendo isso? Jesus veio para restaurar não só o nosso propósito, mas para trazer o verdadeiro entendimento de que tipo de relacionamento, que tipo de caráter Deus queria ter com a humanidade. Então, quando Jesus está em terra e ele está falando com pessoas ali que não são nascidas de novo, ainda não tinha sido feito o pagamento legalista, para que o preço do nosso pecado fosse pago, para que então a gente pudesse se tornar filho de Deus, mesmo assim, Jesus falava para as pessoas, olha, quando você orar, você começa orando Pai. Olha, não chama ninguém de pai na terra, porque tem um pai de vocês que está nos céus. Ele começa a mostrar, olha, não faça isso. Quando alguém fizer mal para você, não faça mal de volta, mas faça o bem para ele, porque assim vocês vão ser como o vosso pai que está nos céus, traz chuva e sol sobre justos e injustos. Jesus veio estabelecer e manifestar, como diz em Hebreus capítulo 1, a expressa imagem de quem Deus é. E a palavra de Deus, quando fala em Hebreus e fala da expressa imagem de Deus, a palavra imagem ali no grego significa literalmente o caráter de Deus.
Quer dizer, tu quer saber como é o caráter de Deus? Olha para Jesus. Mas o que acontece é que existe muita falta de entendimento e muita confusão. Porque as pessoas olham para Jesus e olham para o Antigo Testamento e eles veem, parece que dois deuses diferentes. Vê um Deus no Antigo Testamento que parece que é um Deus de condenação, que está sempre irado, sempre bravo. Um Deus que está pronto para te castigar, está esperando o mínimo errinho teu para te ensinar uma lição. E a gente vê Jesus, na história da vida dele, exemplos como a mulher pega no ato do adultério. E Jesus falando, olha, ninguém te condenou, mulher? Ele falou, não, ninguém me condenou, eu também não te condeno. Vais e não peques mais. O mais interessante ali é que a mulher não tinha pedido perdão, a mulher não tinha se arrependido, a mulher ela não tomou a iniciativa de chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu me arrependo, eu pequei, eu acabei de adulterar. Ela foi pega no ato. Basicamente não tinha perdão, ela foi pega no ato ali, ela estava em pecado, ela não tomou uma posição de arrependimento. Ela chegou para ele e ela merecia condenação. Mas a palavra de Deus fala que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, e ali estava a graça em pessoa. E a graça de Deus para conosco é o seguinte, Deus não te trata de acordo com o que tu faz para com Ele, ou de acordo com as circunstâncias que tu se encontra. Deus, Ele te trata e sempre nos tratou de acordo com o propósito pelo qual Ele nos criou. Tanto é verdade que quando Jesus está em terra e não tem um só Filho de Deus, a não ser Ele mesmo, Ele passa a fazer com que as pessoas se identifiquem como filhos. Por quê? Ele está não só restaurando a natureza, literalmente, que Ele fez quando morreu e ressuscitou a nossa natureza, trazendo uma natureza santa, a natureza de Deus, nos fazendo filhos de Deus, mas Ele literalmente estava transformando o nosso entendimento acerca de quem Deus é, Abba, papai, e quem nós somos, filhos de Deus. Amém. 1 João capítulo 3, versículo 1, vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Vede quão grande amor. Que tamanho é esse amor, João? Que tamanho é esse amor? Vede quão grande amor, tá? Qual é o tamanho desse amor, João? Que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Ele está falando, mano, se tu entender o que significa Deus te colocar na posição de filho de Deus, você vai entender o tamanho do amor que Deus tem por você. E a verdade é que isso não foi algo remediado. Não foi tipo, putz, caramba, eles comeram do fruto, eles pecaram, caramba, agora o que eu vou fazer? Tá bom, vou fazer eles se tornarem meus filhos. Não. Jesus veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Ele veio trazer ao princípio aquilo que já era desde o princípio. Ele veio, na verdade, manifestar e cumprir o plano que era eterno. Ele te predestinou antes da fundação do mundo para que tu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor, segundo o bom prazer da sua vontade. Uma vez eu falei para o Senhor, conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, que prazer é ser teu filho. E eu escutei Deus falar para mim, falou, o prazer é meu. E em Efésios capítulo, eu fiquei meio assim, como assim, né? A gente não está acostumado a receber o amor de Deus da maneira que Ele tem para nos dar. A verdade é essa. Nós nos tratamos de acordo com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. É difícil a gente nos tratar com graça, mas Deus nos trata com graça. Então quando Deus ele fala algo para você, você às vezes duvida. Não, é muito bom para ser verdade. Mas a verdade é que quando eu estava lendo Efésios capítulo 1, ele fala isso. Fala que ele me predestinou, te predestinou para ser filho de adoção por Jesus Cristo. Fala segundo o beneplácito de sua vontade. Fala, beneplácito significa boa vontade. Quer dizer, a vontade foi dele. Ele que quis assim, ele que começou e ele que foi até as últimas consequências para me ter como filho. Não quer dizer que eu sou mais especial que Deus. Não, quer dizer, olha o tamanho do amor de Deus. Olha como ele é gigante, mas manso e humilde de coração. Amém. Isso não diminui quem Deus é, isso aumenta quem Deus é. Mas isso impede que ele receba o que ele pagou o preço para receber quando a gente não entende dessa maneira. Porque ele pagou um preço para a gente ter um relacionamento inabalável, imutável com ele. Qualquer coisinha nos afastar dele por causa da consciência do pecado. O que impede você de viver em santidade. Mas tudo bem. Então a principal fonte da confusão, da gente não entender a natureza de Deus, se chama Bíblia. Porque a palavra de Deus fala que o todo da palavra de Deus é a verdade. E sim, existe uma grande diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E é mais que apenas uma página branca entre o Antigo e o Novo Testamento. É muito diferente o Antigo do Novo, mas a diferença não é que Deus mudou. A diferença, e a gente vai falar sobre isso, é que mudou a maneira de Deus se relacionar com os homens por causa de uma coisa que fez toda a diferença, que se chama Jesus Cristo. Mas a gente começou dizendo no Antigo Testamento, não, no estudo passado. A gente falou no estudo passado, começamos a falar acerca da ideia de que quando a gente peca,
Deus se afasta de nós. A ideia que as pessoas têm de Deus é que, meu irmão, se tu pecar, cara, já era, a presença de Deus sai de perto de você. Se tu pecar, Deus não responde às orações. Se tu pecar, Deus ele não vai estar com você, não vai estar tendo comunhão com você. E cara, não pode estar mais longe da verdade. A gente começou a pegar desde a queda de Adão e mostrar como Adão pecou, Eva pecou e Deus fez tudo para continuar tendo aquilo que eles tinham aqui. O homem estava em um relacionamento perfeito com Deus, pai e filho. E quando o homem peca, Deus espera até a hora do encontro deles, no finalzinho da tarde, para passear com eles. E ele vai como ele vai todos os dias, para passear com eles. Quem é que foge de Deus? É Deus que foge do homem ou o homem que foge de Deus? O homem foge de Deus. Ele já falou sobre isso, então eu vou só resumir. O homem, Deus perguntou, por que você está fugindo de mim? Você comeu do fruto? Ele falou, eu estava nu e me escondi. E estava ele lá com aquelas tampadas com folha de figueira cozida. Deus falou, olha, para que tu não tenha vergonha de se aproximar de mim. Ele mata um animal, coloca uma roupa sobre eles. Quer dizer, é tu estar nu, está te impedindo de vir, continuar tendo relacionamento comigo, eu resolvo isso. E assim que o homem peca, ele começa a pregar o Evangelho. Como assim começa a pregar o Evangelho? O Evangelho não é só quando Jesus veio. A palavra de Deus fala que Deus pregou o Evangelho a Abraão. Como assim? Pô, eu pensei que o Evangelho é o seguinte, Jesus veio, Deus amou muito de uma maneira, Deus foi unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Isso faz parte do Evangelho? Sim, é a parte mais uau do Evangelho. Mas a verdade é que isso não é o Evangelho. Só. Quer dizer, o Evangelho não está limitado apenas a isso. O Evangelho começou lá no começo, quando Deus falou, olha mulher, eu vou botar a semente da serpente em inimizade contra a semente da mulher, e a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, e essa vai lhe pisar o calcanhar. Isso era boas novas, boas notícias. Ei, eu vou resolver essa questão. Vocês estragaram, vocês colocaram debaixo do pecado, agora vocês estão com consciência do pecado, temor, vocês estão com vergonha, vocês estão querendo fugir de mim, mas ei, eu vou dar uma solução para isso. Eu vou resolver isso. Então quer dizer, a verdade é que o pecado nunca foi o problema para impedir relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus sempre foi um Deus de graça. Ele continuou tentando ter relacionamento com o homem e tratava o homem segundo o propósito que ele havia criado ele, não segundo as circunstâncias que ele se encontrava. E a gente viu isso. Então Deus continuou tendo relacionamento com Adão e Eva, continuou tendo relacionamento com seus filhos, falou com Caim com uma familiaridade falando com Deus, mentiu na cara de Deus, sem nem se importar. Quer dizer, isso mostra uma familiaridade com a presença de Deus. Fala então que ele iria fugir da presença do Senhor. Ele falou, da tua face eu vou me esconder. Serei fugitivo da tua presença. Ele falou, vou fugir da face de Deus. Não foi Deus que falou, sai da minha presença. Deus tirou eles do jardim não para que, sai daqui, aqui agora é o lugar santo, vocês são imundos. Não, ele tirou para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente nesse estado caído. E daí não teria como Jesus nos salvar. Tudo que ele fez foi em resposta à bondade, graça e misericórdia de quem ele é. Por quê? Porque ele sempre foi um Deus de graça e misericórdia. Sempre. Só que as pessoas, elas veem exemplos do Antigo Testamento, não conseguem colocar no seu lugar correto e acabam tendo uma imagem distorcida de quem Deus é. E isso faz com que no Novo Testamento, numa aliança incrível que os profetas do Antigo Testamento sonhavam em ver esse tempo, a gente que vive não usufrui. Porque ainda não vemos quem é Deus. Não entendemos ele pela natureza de quem ele realmente é. Então a gente vai falar sobre isso. Então a questão é a seguinte, irmãos. Abra em Romanos, capítulo 3. Estou entendendo? Sim. Romanos capítulo 3. Obrigado, amor. A partir do versículo 25. Vamos ler só o 25. Olha o que fala, depois vai passar para esse versículo de novo. Aqui fala o seguinte, que Deus, 25, ao qual Deus propôs, está falando de Jesus, que Deus propôs a Jesus Cristo para ser a propiciação. O que significa propiciação? É a vítima de sacrifício do pecado. Então Deus escolheu Jesus, propôs ele para ser a vítima de sacrifício do pecado, pela fé no seu sangue. Então quer dizer, ele colocou Jesus para ser a vítima de sacrifício para a remissão dos nossos pecados, certo? Através da fé no seu sangue. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Fala comigo, paciência de Deus. Paciência de Deus. Ele está falando o seguinte, Deus pegou Jesus,
colocou ele para ser o preço de sacrifício pelos pecados, certo? E dessa maneira, ele perdoou os pecados dantes. Dantes quando? No passado. Dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que as pessoas não percebem é que no momento que Adão e Eva pecam, começa um tempo que se estende até Jesus, que se chama tempo da paciência. Olha, como assim? Da paciência? Que paciência? Deus era irado, mano. Deus derramava fogo na galera. Não tinha essa coisa não. Falava mal, fazia alguma coisa. Não é lá, a gente vê lá no deserto, eles murmuravam, era serpente ardente por todo lado. Murmurava, a terra abria, comia eles. Eles murmuravam e começava o fogo numa parte do arraial, queimava a galera toda. Né? Na verdade? Tá bom, nós vamos explicar isso. Mas a verdade é que a Bíblia chama esse tempo de tempo da paciência. A paciência de quem? Paciência de Deus. Deus não estava recompensando as pessoas nesse tempo de acordo com os seus pecados. A verdade é que se ele recompensasse as pessoas de acordo com os seus pecados, não sobrava. Isso é uma coisa interessante sobre o juízo de Deus. Quando o juízo de Deus manifesta, tu não consegue escapar. A gente falou sobre isso quando estava falando sobre cura, mas quando fala em Deuteronômios acerca das maldições, aqueles que quebram a lei, fala, eu colocarei sobre vocês as enfermidades que eu colocarei sobre o Egito, enfermidades da qual tu não poderás te sarar. Eu expliquei tudo no contexto de como é que se encaixa na graça de Deus, tá? Não posso falar disso agora. Mas a verdade é que ele falou, meu irmão, se eu colocar doença em você, para juízo, tu não se recupera, você vai morrer. E é isso que a gente vê. A gente vê quando o fogo no arraial, a galera começa a morrer. Só para quando o intermediador que Deus colocou, Moisés, faz a mediação entre o povo e Deus e o pecado do povo. Mas isso nesse tempo aqui, da lei. Mas eu não vou entrar nisso, senão vai ficar confuso. Então, primeiro, quando Adão e Eva pecam, começa esse tempo chamado tempo da paciência, que aqui Paulo está mostrando nesse versículo. Agora abram em Atos capítulo 17. A gente já leu esse... Eu acho que a gente leu essa parte no estudo passado, mas eu não me lembro exatamente se a gente leu ou não, então vamos ler de novo. De qualquer maneira, para botar no contexto que eu estou querendo dizer agora. Aqui Paulo está pregando em Atenas. E ele está pregando então para gentios. Muito interessante. Pega as pregações de Paulo quando ele prega para judeus e pega as pregações de Paulo quando ele prega para gentios. Você vê a diferença. Daí tu fala, qual que é a diferença? Ah, porque os judeus já conheciam a Deus. Tá, mas você vê que também a mesma coisa, ele usa o mesmo fundamento, o conhecimento que o homem tinha de Deus, tanto para os judeus como para aqueles que eram gentios. A questão é que os judeus tinham um conhecimento mais profundo, por causa da revelação que Deus trouxe através de Abraão, mas quando Paulo vai pregar, mesmo para Atenas, ou quando ele vai pregar em outro lugar que eu não lembro onde é que é agora, eu acho que é Éfeso, quando ele prega, ele utiliza do conhecimento intuitivo de todo o homem de que existe sim um Deus, para poder trazer ele ao entendimento de que esse é o Deus que ele estava pregando. A gente vai ver, por exemplo, nesse caso aqui. Então, no versículo 22, capítulo 17, ele fala, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha que doideira. Eu já falei isso, acho que no último estudo. Mas se Paulo estivesse utilizando desse Deus desconhecido como, tipo assim, uma oportunidade. Cara, é Deus desconhecido, eles não sabem quem é, eu vou utilizar eles como sendo meu Deus. E vou falar aqui, ó, tá vendo? Esse é o Deus que eu estou pregando. Se ele fizesse isso, ele colocaria em perigo as pessoas a colocar eles em idolatria. Porque daí a imagem que eles teriam daquele Deus desconhecido é o que eles iriam se encaixar, tá? Então esse Deus desconhecido, aquele que eu achava que ele era dessa maneira, esse é o Deus verdadeiro então. Paulo não poderia estar fazendo isso porque ele estaria sendo mentiroso e falso. Então quando ele fala desse altar ao Deus desconhecido, ele está literalmente sabendo que aquele altar ao Deus desconhecido é por causa dessa intuição, que eu já vou falar agora, que Deus coloca em todo o homem, tentando atraí-los a si para um relacionamento. E Deus fez isso em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as nações, em todos os povos, em todas as circunstâncias. Nós vamos falar sobre isso. É muito interessante, quando você começa a estudar a Bíblia acerca da perspectiva de Deus, porque a gente sempre olha a perspectiva do homem para com Deus. Sempre é o homem tentando alcançar Deus. Mas começa a estudar a perspectiva de Deus para com o homem, você vê que Deus é um Deus à procura de relacionamento.
É um Deus que Ele fez de todas as coisas possíveis para poder te ter como filho. Não é tu que fez de tudo que podia para ser filho dele. É Ele que fez de tudo que podia para tu ser filho dele. É um Deus que desde que o homem peca, Ele começa a trabalhar para poder te colocar na posição de filho de novo. É um Deus que Ele vai atrás da ovelha perdida. Não fica esperando ela voltar. Certo? Então aqui ele fala, ele começa a usar, e disso, olha que interessante, eles tinham conhecimento, mesmo que intuitivo, mesmo que pequeno, mas eles tinham conhecimento de um Deus que existia, mas eles não sabiam o nome, não sabiam quem era, não sabiam exatamente qual era a característica dele. E ele fala, esse Deus é o que eu prego, e é o verdadeiro Deus. Então ele começa a lidar com o quê? Com o entendimento que eles têm de quem Deus é. Porque eles acreditavam que tinha vários deuses. Então ele começa a desconstruir essa ideia deles e mostrar isso aqui que vocês adoram intuitivamente, na verdade esse é o Deus verdadeiro e todos os outros é tudo uma falsidade. Mas ele começa a mudar o entendimento de quem é esse Deus que eles adoravam sem conhecer. Faz sentido? Sim. Continuando. Ele fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Está falando, Deus ele colocou a sua digital nas limitações, nas coisas que ele colocou nesse mundo, para que o homem reconhecesse que existe um Deus e mesmo que tateando o pudesse encontrar. Porque a gente perdeu o entendimento de quem Deus é. Mas Deus deixou pista o suficiente para aquele que tem ouvidos para ouvir, aqueles que têm olhos para ver, vejam, aqueles que querem entender, entendam. Para aqueles que querem conhecer a Deus, o encontrem. E a verdade é que ninguém na face da terra, que jamais existiu ou vai existir, vai poder ter a desculpa de falar, mas eu nunca fiquei sabendo de você, Senhor. Todos sabem da existência de Deus. Por quê? Porque Deus está full power, meu irmão, se fazendo conhecer a todos os homens. E é tu que escolhe rejeitar esse conhecimento ou não. A gente vai aprofundar nisso. Avançando. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração, quer dizer, pois somos também a sua descendência. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, fala tempos da ignorância. Tempos da ignorância. Opa! O tempo da paciência era a paciência de Deus e o tempo da ignorância dos homens. Certo? Deus não levando em conta o tempo da ignorância. 30. Ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, fala um dia, em que com justiça há de julgar o mundo. Deus não está julgando o mundo agora, existe um dia determinado para isso. Tá? Um dia. Por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, Jesus. Vamos para agora, capítulo 14. Capítulo 14, a partir do versículo 15. Paulo está pregando, onde é que é? Em Listra. Ele cura um cara, a galera fica apavorada, começam a achar que Paulo é Júpiter, deixa eu ver. Acham que Paulo é... Cadê? Júpiter era Barnabé e Mercúrio era Paulo. Eles acharam, caramba, cara, os deuses fizeram um homem e estão entre nós, porque eles viram aquele milagre do coxo ser curado. E daí Paulo e Barnabé, quando viram isso, rasgaram suas roupas e começaram dizendo no versículo 15, e dizendo, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Tu vê que sempre quando ele fala de Deus, ele começa a mencionar sobre a criação dele. Você vai ver depois que isso é uma das maneiras principais que Deus manifesta a sua existência para toda a humanidade. O qual nos tempos passados, olha isso aqui, 16. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações, fala todas as nações, em seus próprios caminhos. Não, mas pensei que Deus estava julgando e lançando raio na cabeça da galera. Mas não é Deus que estava dando fome, peste, destruindo a galera, derramando a ira dele sobre aqueles povos ímpios? Não. Aqui diz que ele deixou eles andar segundo os seus caminhos.
Tá, mas então, ele não punia eles por causa do pecado deles? Não. E o que ele fazia? Ele não só não punia, como o que ele fazia? O que fala? 17. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos. Isso é coisa boa? Sim. Cara, além de não castigar o pecado desses impuros, ele ainda dava chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os nossos corações. Cara, não é a imagem de Deus que eu geralmente tenho, né? Tu imagina lá os astecas fazendo sacrifício e tal. Pá, a ira de Deus, mano, caiu em cima deles. Não, não é o que diz. Deixou os homens andar segundo os seus caminhos, mas não deixou a si mesmo sem testemunho. Quer dizer, ele, através da benignidade dele, se mostrava aos homens, para que, como fala em Romanos capítulo 2, pela benignidade de Deus, o homem fosse levado ao arrependimento. A misericórdia, a benignidade de Deus é algo mais poderoso para afastar o homem do pecado do que a condenação ou o medo da condenação. Sim. A verdade é que Deus, nesse tempo aqui, ele não estava julgando as pessoas segundo os seus pecados. Na verdade, desde a queda do homem, Deus está a todo vapor tentando estabelecer relacionamento com as pessoas. Mesmo que não o relacionamento que ele gostaria de ter, porque por causa do pecado muita coisa mudou em relação ao homem para com Deus. Então o homem não, ele podia ter um certo conhecimento de Deus, mas não um conhecimento pleno, e não a intimidade que Deus queria, que é o que a gente tem aqui. Certo? Aqui, através de Jesus, a gente foi restaurado o relacionamento que Adão tinha aqui. Mas mesmo aqui, a gente vê Deus buscando ter relacionamento com as pessoas, e não só buscando, mas tendo relacionamento com pessoas. Mesmo antes da lei, antes da aliança que ele fez com Abraão. Enoque tinha tal relacionamento com o Senhor que foi levado para o céu e não viu a morte. Jó, quem era Jó? Jó não se sabe até hoje quem ele é. O pessoal diz que ele viveu muito, dizem que é o livro mais antigo da Bíblia. É o livro de Jó. E esse cara tinha tamanho relacionamento com o Senhor que ele entendia que existia um intercessor, existia um mediador. E ele fala da ressurreição de corpo. Quer dizer, ele tinha entendimento de que tinha um mediador que intermediava entre nós para com Deus, e que um dia ele estaria em carne diante de Deus ressuscitado. Quem é que ensinou isso para ele? Quem é que revelou isso para ele? Noé. O relacionamento que ele tinha com Deus. Quem é que apresentou Deus para Noé? Melquisedeque, no tempo de Abraão. Cara, esse Melquisedeque era um cara que a gente nem sabe direito de onde ele veio, para onde ele foi. Mas é um cara tão importante que o nome dele vai ser lembrado por toda a eternidade. Porque Deus fez com ele um sacerdócio pelo qual Jesus veio e se tornou sumo sacerdote. Jesus é eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a Bíblia fala que Melquisedeque é maior que Abraão. Abraão deu os dízimos dos despojos da guerra que ele fez contra os 5 povos. Ele deu o dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou Abraão. E fala aqui como é que é? Fala que não tem falta de entendimento nenhum, porque o menor é abençoado pelo maior. Melquisedeque abençoou Abraão, portanto Melquisedeque é maior que Abraão. E a gente nem sabe quem é esse cara, mano. Mas sabe que ele era rei daquela cidade que depois se tornou Jerusalém. Ele era rei de Salém, depois se tornou Jerusalém. De onde é que o cara teve tamanho relacionamento com Deus? No tempo da lei, depois que já foi estipulada a lei, depois que Moisés já tinha vindo e tal, na época de Moisés, Deus levanta o povo para entrar na terra prometida, Balaão. Balaão era um profeta ímpio, Natan. Não. Ele se corrompeu depois, mas Balaão falando, ó homem de olhos abertos, que você cai, seus olhos se abrem e você vê coisas inefáveis. Ele se comunicava com Deus, Deus se comunicava com ele. Deus se comunicava com Balaão, um cara fora da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Quem é esse cara?
E como ele conseguiu se tornar profeta de Deus, fora da aliança que ele fez com Abraão e sua descendência? É porque a gente tem uma imagenzinha muito pequenininha. E a Bíblia ela é muito focada só aqui, ó. A Bíblia ela é muito focada aqui, ó. Muito aqui, ó. Logo em Gênesis você já vê Abraão. E logo depois já vem Isaac, Jacó, daí vem a lei, e você vê isso aqui, ó. E aí você vê ira, você vê punição, você vê morte, você vê condenação, mas você vê isso só no povo de Deus. Depois nós vamos explicar por quê. A punição, a ira de Deus manifestada, ela veio só debaixo da lei. Você fala, não, Natan, mas calma aí, teve outros momentos que a ira de Deus foi manifestada. Sim, nós vamos falar sobre isso depois. Dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra, como é que a gente encaixa isso no tempo da paciência de Deus? Tá? E nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro eu quero mostrar como Deus começou a buscar intimidade com os homens, continuou estabelecendo intimidade. Sabe o que isso me mostra? Que o amor de Deus e a graça dele é maior que o pecado. Algo que hoje parece ser mais credível, por causa que Jesus veio e tal, e a gente tem os ensinamentos do Novo Testamento. Então a gente fala, nossa, não, sim, onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem é que condena? Se é Deus quem justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem a mesmo seu próprio filho. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Né? Tem tantas revelações e mesmo assim a gente não tem entendimento de quem Deus realmente é. Por quê? Porque a gente se deixa confundir por isso aqui. Mas é porque a gente olha para isso aqui e não percebe isso aqui. A gente não percebe isso aqui. Tá fazendo sentido? Sim. Então Deus buscando relacionamento com a humanidade, ele continua tendo relacionamento mesmo o homem pecando. Posso falar uma coisa? Pecado nunca foi um problema para Deus. Blasfêmia! Pecado nunca foi um problema para Deus. Deus, ele gosta do pecado? Óbvio que não. Ele compactua com o pecado? Óbvio que não. Ele odeia o pecado, certo? Sim. Mas o pecado nunca foi um problema para com o amor de Deus ser demonstrado em relação a nós. Ele continuou demonstrando seu amor para conosco mesmo com o pecado. Ele continuou vindo atrás de nós, continuou dando tempos frutíferos, chuva, sol, continuou enchendo nosso coração de alegria, continuou vindo nos buscar, mesmo em pecado. Sabe qual que é o problema, na verdade? O problema não é o pecado, o problema é a rebelião do homem não querer conhecer a Deus. E agora vamos ver algumas das passagens que mostram como Deus, ele se faz conhecer a todas as pessoas na face da terra. Não teve uma só pessoa que não ouviu de Deus. Não teve uma só pessoa que existiu ou existe, que pode sinceramente dizer, cara, eu não acredito que Deus existe. E isso é verdade. Ninguém vai chegar e vai estar lá no trono branco, ser ressuscitado e ver Deus e... Não. Você existe mesmo? Não. Você está de brincadeira. Me beleza aí. Você existe mesmo? Cara, eu não sabia. Ninguém vai chegar assim diante de Deus. Todo mundo sabe que Ele existe. Por quê? Deus colocou algo intuitivo dentro de você. Agora, uma coisa que mais me enche o coração de falar sobre isso é o seguinte. A questão de tu buscar a Deus ou tu conhecer a Deus não tem nada a ver contigo. Tu não tem crédito nenhum no entendimento de que tu buscar a Deus não vem de ti. A fonte de buscar a Deus não vem de ti. O homem sem Deus é impossibilitado de buscar a Deus. Abra comigo Romanos capítulo 3, por favor. 3. Romanos? Isso, versículo 9. Paulo está mostrando que não tem diferença entre judeus e gregos, porque ambos necessitam da salvação do Salvador, Jesus, certo? E que não importa se você está debaixo da lei, não importa que você é descendente de Abraão fisicamente, você necessita igualmente de uma salvação que vem através da fé e não das suas obras. Dentro do versículo 9 ele fala, pois que somos nós os judeus, mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos
Todos estão debaixo do pecado. Quantos estão debaixo do pecado? Todos. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, e agora ele começa a citar uma passagem do Antigo Testamento. Ele fala, como está escrito, não há um justo, não há nem um sequer. Isso aqui é um versículo conhecido. Acho que todo mundo já ouviu falar desse versículo. Ah, não tem nenhum justo, nenhum sequer, né? Mas ele não para por aí. Ele fala, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas ele continua falando. E a questão é a seguinte, quando ele fala não há nenhum justo, nenhum sequer, ele está englobando toda a humanidade, correto? E daí ele continua falando outras coisas acerca da humanidade. Ele fala no versículo 11, não há ninguém que entenda. Fala ninguém. Ninguém, cara, que entenda. Não há ninguém, fala ninguém, que busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Como assim, Senhor? Mas teve tantas pessoas que te buscaram. Pô, Enoque, Jó, não é? Não há ninguém que busque a Deus. Como é que a gente consegue encaixar isso? Eu gosto de chamar essa passagem, capítulo 3, como a descrição nua e crua da natureza do homem quando ele se tornou servo do pecado. A natureza do homem, ele continua falando aqui outras coisas, mas não, por questão de tempo eu não vou avançar. A natureza do homem no pecado, servo do pecado, é tão podre e tão afastada de Deus que se não fosse a influência de Deus no mundo, ninguém nem pensava em Deus. Se não fosse a influência de Deus na humanidade, você nem pensava em Deus. Interessante isso. Quer dizer, o fato de tu buscar a Deus, a fonte disso é o próprio Deus, não vem de você. Você é incapaz de buscar a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Tá aí as pessoas que buscaram a Deus. Foi em resposta à influência de Deus na vida deles, chamando-os a si. Então isso mostra que toda a questão da gente ter relacionamento com Deus, quem iniciou isso foi Deus. O maior interessado é Deus. E e o pecado não o impediu de fazer isso. Vocês estão entendendo que eu não estou deixando leve o pecado, né? O pecado é tão pesado que Jesus teve que morrer. Mas o que eu estou querendo dizer, o amor de Deus é tão grande que o pecado não o impediu de nos buscar e fazer com que a gente tenha relacionamento com Deus. Então a verdade é, todo e qualquer homem que sequer teve consciência de Deus, isso é, a humanidade inteira, teve essa consciência por causa de um Deus que ama, é misericordioso, é um Deus de graça, e desde que tu nasceu bebezinho, Ele está te influenciando para te atrair a Ele. Então antes da gente falar sobre isso, deixa o dedo em Romanos e vamos para João capítulo 6. João capítulo 6. Deixa eu ver se é 13 ou é 10. Talvez seja 10. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Talvez eu tenha. Tá. Não, calma aí que eu vou achar. Não tenho anotado, não. Rapidinho. Eu vou achar. Alguém sabe aquele versículo que fala: aquele que vem a mim de modo algum lançarei fora? Quem é que tem os versículos? Ache pra mim aí na internet, por favor, brother. Aqui, capítulo 6. Capítulo 6 mesmo, mas não vi isso aqui. Capítulo 6, versículo 37. Isso, top. Capítulo 6. 6, versículo 37. Não, primeiro 41, versículo 41, fala assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele ter sido do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
O meu não é atrair. Lê no teu como é que é, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Olha isso. E eu ressuscitarei no último dia. Ele está falando para os judeus, ei, se Deus não te trazer até mim, você não pode vir a mim. Mas eles estavam ali, de frente para Jesus. Está falando de chegar a Jesus no entendimento de quem ele é. Falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Daí a pergunta é, tá, mas como assim? Quer dizer que Deus escolhe? Quer dizer, então quem vai para o inferno porque Deus não levou a Jesus? Quem vai para o céu porque Deus levou a Jesus? E parece que até uma seleção, né, uma predestinação acerca de quem vai e quem não vai. O Joãozinho eu vou levar, a Mariazinha não. Não é isso, porque olha no versículo 45, olha o que fala. Está escrito nos profetas, Jesus continuando, e serão todos, fala todos, ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. E daí no versículo 37 fala, voltando, todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Mas olha o que ele está falando. Junta com Romanos 3. Ninguém há que busque a Deus. Tu não tem como buscar Deus pela sua própria natureza. Tu é tão servo do pecado, quando você está no pecado, que tu é incapaz de buscar a Deus. Se tu começa a pensar a Deus, começa a querer saber de Deus, começa a buscar a Deus, e todo mundo passou por esse processo, se você aceitou Jesus como seu Salvador, é porque você aprendeu de Deus sem saber que Deus estava te ensinando. Você aprendeu de Deus, foi guiado por Deus desde que você nasceu. Você não percebeu, mas a bondade de Deus estava te cercando desde o momento que você nasceu. E Ele te guiando até Jesus, para que tu pudesse ser restaurado no propósito porque Ele te criou. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, ele fala que Jesus é a luz que ilumina todo o homem. Fala todo homem. Todo homem. Olha isso. Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Como assim? Jesus só veio há 2 anos atrás? Não. Jesus é eterno, Ele é Deus, e a luz dele, quer dizer, a influência dele está sobre todas as pessoas na face da terra. Se não fosse a influência de Deus, não buscava Deus. Quer dizer, Deus te ama tanto que Ele te influencia assim. Ele te influencia a atraí-lo a Ele. E quem aqui estava andando em santidade quando você começou a pensar em Deus? Estava lendo a tua Bíblia todo dia, pagando dízimo, vivendo em santidade. Quem aqui estava, né? Quem aqui estava vivendo uma vida certinha? Não, cara, a gente estava no meio do nosso pecado. E Deus começou a nos influenciar. E viu uma pessoa falar, e tem várias maneiras que Deus se comunica conosco. Tem várias maneiras que Deus ele influencia a humanidade para os atraí-los a si. E vamos falar agora um pouco mais sobre isso. Volta para Romanos, capítulo 1 agora. Vamos falar um pouco de como Deus ele influencia a humanidade. Como é que o Pai ensina aos homens? Através do seu Espírito, certo? Até através do Espírito Santo. Mas tem maneiras que a Bíblia revela, ferramentas as quais Deus usa para nos atrair a si. Romanos capítulo 1, versículo 16, fala assim, porque não me envergonho... Ô brother, você está checando aí? Checa quanto tempo mais tem? Fala, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho de Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ele fala no versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que retêm a verdade de Deus em justiça. Aqui está falando que Deus manifesta a ira dele. E quando as pessoas leem isso, a maior parte pensa, manifesta com julgamento. Não. Aqui fala que Deus, ele manifesta, mais para frente eu vou mostrar isso, que ele manifesta primeiro a ira dele sobre a impiedade e injustiça. Não é nem sobre os homens ímpios e injustos. Ele manifesta a ira dele contra aquilo que é ímpio, contra aquilo que é injusto. Certo? E versículo 19 fala, porquanto o que de Deus se pode conhecer. Fala, se pode conhecer. Se pode. Presta atenção nessa parte. Como assim? Aquilo que de Deus se pode conhecer. Porque a palavra de Deus fala que ninguém conhece o homem senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém conhece a Deus senão pelo Espírito de Deus.
Jesus falou, ninguém conhece o Filho senão o Pai, né? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. O que está falando aqui é que existem atributos de Deus, que Deus se faz conhecer a todo mundo na face da terra. Não importa se tu conhece Jesus ou não conhece Jesus. Já ouviu falar de Jesus ou não ouviu falar de Jesus. Se você é muçulmano, se você é budista, se você é um cara no meio do mar, se você é um índio, se você é um chinês, se você é um... Sabe aquela pergunta tosca que quando você vai pregar o evangelho as pessoas fazem? E as pessoas na África? Ah, e o chinês que nunca ouviu falar de Jesus? E o cara lá que está no meio do mato, lá que nunca nem viu uma pessoa branca, e aí? Vai pro inferno só porque não ouviu falar de Jesus? Meu irmãozinho, Deus está se comunicando com esse cara. E assim como o Jó tem relacionamento com Deus, ele tem a mesma oportunidade. Amém. Isso aqui a gente pode ir para uma direção que eu gosto muito, mas eu não vou. Nossa, a benignidade de Deus é incrível, cara. Mas a questão é, ninguém tem desculpa de não buscar a Deus. E é isso que aqui está mostrando. Então aqui está mostrando que Deus, aquilo que se pode conhecer de Deus, aquilo que tu pode conhecer dos atributos de Deus, sem ser através de Jesus, claro que é através de Jesus, mas de uma maneira inconsciente, porque através de Jesus a gente realmente conhece a Deus, né? Através de Jesus, o Espírito Santo, cara, a gente conhece a Deus, a gente tem intimidade com Deus, a gente é um com Ele, mas é diferente, está falando de um conhecimento intuitivo e um conhecimento parcial, é uma revelação geral que Deus coloca sobre todos os homens. Por isso que os atenienses adoravam esse Deus desconhecido sem saber quem Ele era. Sabiam que Ele existia, mas não sabiam o nome dele, quem Ele era, os atributos dele, mas sabiam que existia esse Deus. Certo? E dele fala, porque o que de Deus se pode conhecer neles. Presta atenção no neles, está falando em nós. Não é nem para nós. O que Deus se pode conhecer neles, dentro de nós, se manifesta. Por quê? Porque Deus lhe manifestou. Aí está falando que Deus colocou uma pecinha dentro de cada um de nós. Que fica piscando lá. Eu existo, eu existo, eu existo. Vem a mim, eu existo, vem a mim. Dentro de nós. Daí fala, versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, outras traduções falam, os seus atributos invisíveis, que não se podem ver com os olhos, desde a criação do mundo, que é tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem. Presta atenção no claramente, quer dizer, não é algo oculto, não é algo que, com dificuldade você vê, não. Claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, fiquem inexcusáveis. A palavra inexcusáveis é sem desculpa. Está falando, Deus ele manifesta os seus atributos aos homens de maneira tão clara, através das coisas que estão criadas, através dessa manifestação interior, quais são os entendimentos que a gente tem de Deus sem Jesus, sem o Espírito Santo, entre aspas, né? Mas inconscientemente, quais os atributos que Deus se manifesta a nós, o que a gente pode conhecer de Deus? 1, que Deus existe. 2, que Ele é divino. 3, Ele tem um eterno poder. 4, Ele se ira contra injustiça e impiedade. Ele não tem prazer na injustiça e impiedade. E eu adicionarei aqui mais um entendimento que é divino, que é o conhecimento do bem e do mal, que veio como fruto do conhecimento do bem e do mal. Esses atributos todo mundo na face da terra tem, porque Deus manifestou em nós. Fica ligado ali para não acabar o branco. Faz sentido? Então como é que Jó chegou a Deus? Por esse caminho. Ele buscou a Deus e encontrou através desses atributos. Como é que Noé achou Deus? Assim. Melquisedeque, como é que foi? Assim. Abraão. Abraão Deus falou com ele, mas Deus não só chegou e falou com ele, Abraão já estava aprendendo de Deus, até Deus chegar e falar. Agora como é que eu sei disso, Natan? Porque Deus ele não pega alguém e só joga para Jesus, ele tem que ensinar e atraí-lo até Jesus, que é a porta, ele não pode forçar o cara. Da mesma maneira, ele não poderia atrair Abraão a crer naquilo que ele iria falar se ele não tivesse primeiro preparado, e ele tivesse obedecido ele, tivesse seguido ele, e recebido de Deus, e obedecido a voz de Deus, e seguido Deus até o ponto de Deus então falar claramente, quero fazer uma aliança com você. Faz sentido? Sim. Cara, eles começam a mostrar uma perspectiva de Deus diferente do que geralmente a gente tem. É incrível quando a gente tem essa imagem maior. Isso acontece ainda, isso aconteceu em todos os tempos, e acontece em todos os tempos, e em todos os povos. Tá? Eu tenho um livro que eu ganhei, que eu comecei a compartilhar isso aqui com uns irmãos, essas coisas que eu estava vendo na palavra, e teve um irmão que falou, cara, tem um livro que fala bem disso, que é o Fator Melquisedeque, muito legal e tal, e eu ganhei de presente esse livro. Muito legal. Ele mostra exatamente isso. Povos que nunca tiveram conhecimento do Evangelho, nunca,
E o cara pela primeira vez ia lá pregar o evangelho, e eles falavam, cara, um profeta profetizou que viria um homem branco com um livro da lei de Deus e nos restauraria o nosso contato com Deus. Aí na cabeça dos caras pensavam, cara, vai ser difícil, a gente vai ter que ir lá, vai ter que se juntar à cultura dos caras, até a gente salvar um ou outro, vai demorar, talvez em um ano a gente consiga salvar um, batizar dois, talvez. E os caras chegaram lá, a galera estava esperando, ele pregou o evangelho, era batismo atrás de batismo e conversão atrás de conversão. Sabe por quê? Eles tinham entendimento do altar para o Deus invisível. Eles tinham entendimento e as pessoas que chegaram pregando o evangelho simplesmente trouxeram uma revelação mais precisa de quem Deus é, um Deus que eles já sabiam conhecer e já o buscavam. Só que daí você chega e fala, irmão, esse aqui, ó, Jesus, a porta. Incrível, cara, incrível, incrível. Não sei se vocês ficam tão empolgados igual eu, mas, mano, isso aí é um assunto que eu vim empolgado. Muito. Mas olha o versículo 21. O versículo 21 fala, porquanto, tendo conhecido a Deus, olha isso. Está falando, já que Deus manifesta a todos os homens, e os homens não têm desculpa, quer dizer, ele não tem desculpa de dizer, eu não sabia. Os homens são inexcusáveis. Fala, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus pensamentos e discursos, se desvaneceram, se tornaram vãos, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui está falando que o fato do homem fazer ídolos para si e adorar outros deuses é fruto de uma rebeldia de um homem que recebe a influência de Deus, sabe que existe um Deus criador dos céus e da terra, mas não quer segui-lo, não se importa em ter conhecimento desse Deus que ele sabe existir e começa a levantar deuses segundo os seus próprios desejos. É porque um Deus galinha não vai te impedir de adulterar. Um Deus vaca não vai te impedir de fazer o que tu quiser. Depois você vai lá dar um pastinho para ele e fala, me perdoa, Deus vaca, e deu, meu irmão, você pode pecar de novo. Eles diminuem a imagem de Deus, é uma imagem de um Deus falso para eles poderem fazer os desejos do seu coração. Não é verdade? Então é isso que está falando, eles sabendo disso, não reconhecem Ele como Deus. Toda a direção da tua vida a base da direção da tua vida foi em resposta a isso. Qual a resposta você deu para essa revelação da existência de Deus que Ele colocou em você? Tudo na tua vida sai desse ponto. Então se tu chegou a Jesus é porque tu escutou do Pai e aprendeu dele. Se o cara não chegou a Jesus, rejeita Deus, ele faz tudo que é tipo de pecado, é porque ele rejeitou o conhecimento de Deus. O que começou isso foi rejeitar o conhecimento de Deus. Versículo 28 fala, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. E a palavra não se importar é literalmente isso, eles deram pouco valor ou nenhum valor. Desprezaram o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui está falando que o fato deles cometerem tudo que é tipo de pecado, que depois aqui menciona, a raiz disso foi, eu sei que Deus existe, mas não quero saber. Por isso que é muito bom você poder dizer que é ateu se você quer viver em pecado. É muito bom. Porque se é ateu mesmo, se a gente evoluiu do macaco, meu irmão, qual é a diferença entre um cachorro e eu? Né? Eu vou satisfazer meus desejos igual um animal. E é normal, porque hoje a gente evoluiu do macaco. E é o que eu estava falando, isso é um pensamento ridículo. Porque se realmente a gente veio da evolução, a gente é fruto de animais, a gente é igual um animal, então eu posso pegar Então, a gente tem que bater palma para os corruptos. Parabéns, vocês são a parte da espécie mais evoluída. Porque a evolução fala que os mais aptos sobrevivem, né? Então, cara, o Lula, a gente tem que bater palma pro Lula. Exemplo de espécie. O cara é esperto, cara. A gente, né? Tudo fruto de animal, o mais forte sobrevive, né? É isso aí. Então, se eu tiver uma arma e assaltar alguém, eu estou sendo esperto, não estou sendo mal. Se eu vou lá e pego a mulher do vizinho, é o cara que é um fracote, eu sou mais forte, mais bonito, mais cheiroso. Perdeu. Não é verdade? Eu sou melhor, não sou pecador. Não é verdade?
desculpas, é o que fala em Timóteo, fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos virão homens amantes de si mesmos, que não suportarão a sã doutrina, e tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo seus próprios desejos carnais. Então eu não quero seguir a Deus, então eu vou acompanhar o canal daquele cientista lá que prova que Deus não existe. Não, Deus não. Hoje é festa lá no meu apetite. Não quer estar, mas não, Deus não existe. Deus está bem, eu te amo. Ei, olha isso. Tudo isso existe por uma razão. Ei, você é uma criação minha, existe uma razão para a sua vida. Não, vou seguir aquele lá, você vai seguir todos os top stars que concordam com os desejos e pecados que você quer viver. Por isso o homem é inexcusável. Que ele sabe que Deus existe. Mas isso mostra o quê? A bondade e misericórdia de Deus, mano. Tem satanista que está fazendo sacrifício de pessoa e que se ele não passou do ponto que aqui mostra em Romanos capítulo 1, Deus ainda está tentando atraí-lo e tirá-lo de lá. Não tem testemunho de ex-bruxo? Ex-satanista, não é? É porque Deus, no meio da sujeira do pecado do cara lá, Deus estava lá, atraindo-o a si. Não, mas o pecado faz separação entre Deus e os homens. Em questão de natureza fazem, em questão do homem fugir de Deus, mas não em questão do amor de Deus ou da fraqueza do amor de Deus para com o homem pecador. Deus sempre foi um Deus de graça, amor e misericórdia. A gente vê a manifestação do juízo de Deus. A gente vê Deus recompensando o homem segundo as suas obras. Eu estou certo? A gente viu, olha aqui. Pedro aqui, terceira lei. Você sabe, né? Graça é só para os outros, aqui é lei. A questão é a seguinte. Cronômetro, só fica tranquilo, cronômetro. Não, tudo bem, tá. Cronos, é dos homens. A gente está no tempo Cronos, Kairos ou Cronos? Aí Kairos então, aqui é Cronos. Então, o que eu estava falando? Deus, ele sempre foi um Deus de graça. A gente parece ver um Deus diferente aqui, ó. Pensa no mundo todo. Pensa no povo de Israel. É uma bolinhazinha assim. O mundo, Israel. A ira, punição, recompensa do pecado, a gente vê aqui. Só aí. No povo de Deus que recebeu a lei. Porque a lei opera a ira. A lei opera a ira. Depois nós vamos explicar então por que Deus deu a lei. Tá? Nunca foi a vontade de Deus suprema colocar a lei. A lei foi colocada porque teve que colocar. Não era a vontade de Deus colocar essa lei. Mas como assim, Natan? Se fosse a vontade, por que ele não colocou aqui? Para Adão. Ótima oportunidade. Porque daí já espalhava para todo mundo. Todo mundo ia saber. Já ia, todo mundo aqui ia estar debaixo da lei, não é verdade? Sim. Por que não? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Não tem prazer na morte do ímpio. Mas antes que ele se converta, ele seja sarado. O pecado, ele faz com que tu tenha, a lei faz com que tu tenha consciência de pecado, faz com que a condenação seja mais viva, faz com que tu corra de Deus e não se aproxime dele. Tu pode até tentar servir a Deus, mas de longe. Deus, não, Deus, tá bom, pode deixar, eu vou te obedecer, mas é por medo de... Deus não queria isso. O que Deus queria? Vem aqui, Adão, vem aqui, Eva, deixa eu botar uma roupa em vocês para vocês não ficarem envergonhados e poderem se aproximar da minha presença. É isso que ele queria. É isso que Deus queria. Desde o começo. Por que ele deu a lei? Precisou da lei. A gente vai entrar no porquê, qual foi o propósito da lei, o que a lei gerou e o que a lei gera hoje em nós, que ainda tentamos mesclar a lei com graça. Certo? Amém. Glória a Jesus. Acho que eu vou... Falta um minutinho, deixa eu ver se vai pausar aqui então para começar. Então pausa. Eu acho que eu vou parar, irmão. É? Não, põe aí rapidinho, eu vou ler só mais alguns versículos. Abre em Salmos capítulo 19. Então, o capítulo 19, ele fala um pouco acerca dessa questão de que a criação prova a existência de Deus, certo? Só para a gente fortalecer e mostrar que isso é algo amplo na Bíblia, não é? Você não acha em um só ponto, você vê isso direto na palavra de Deus. Estou falando no capítulo 19 de Salmos. Os céus declaram a glória de Deus. Salmos, capítulo 19. Isso, versículo 1. Fala, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. Quer dizer, a criação está gritando, a digital de Deus está por tudo que é lugar. Agora olha o que
fala em Provérbios, capítulo 1. Então, cara, imagina. A gente começa a ver isso, começa a ver na perspectiva de Deus, desde a queda de Adão, tudo que Deus passa, tudo o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele. Daí chega Jesus, pá, crucificado, no nosso lugar, somos santificados, tornamos filhos de Deus, reconciliados com o Senhor. Mas se você pecar, a presença de Deus, ó, vai embora. Daí você tem que se arrepender para a presença de Deus voltar. Ou se você pecar, acabou, você não tem mais relacionamento com Deus até você confessar o teu pecado e botar debaixo do sangue, daí Deus vai voltar. Irmão, pelo amor de Deus, você vê tudo isso, depois você chega em Jesus, que, mano, cumpriu tudo, finalmente, filho de Deus, relacionamento protegido pelo sangue do Cordeiro. Aí você vê, mano, não tem nada realmente que possa me afastar no relacionamento com o Senhor. Sabe o que isso faz? Isso te ajuda a crescer e amadurecer no teu relacionamento com o Senhor. Porque se tu tem entendimento que toda vez que você peca, Deus vai embora, você tem que de novo apaziguar o Deus irado, você toda vez volta para a fase 1. Ah, estou indo bem, estou indo bem, cara. Eu estou tanto tempo sem pecar, né? Nos pecados que você percebe. Tanto tempo sem pecar, cara, tá só muito top, massa pra caramba. Então, daí, pá, pequei. Ah, não, cara. Game over, né? Começa de novo, restart. Putz. E de novo começar, de novo, tá, Senhor, me perdoa, Senhor, me arrependo e tal. É o que você vê em Hebreus, é o que ele fala sobre, cara, não lança de novo os fundamentos de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, de juízo eterno, dos batismos, da imposição de mãos. Fala, deixa isso para trás, quer dizer, cresce, passa desse ponto e chega até a perfeição, até a maturidade. Quer dizer, quando você fica preso no pequei, tem que me arrepender, passar o sangue de Jesus e começar do zero, meu irmão, você vai sempre ser um bebê cristão. Ah, então quer dizer que a gente não precisa se arrepender quando a gente peca? Cara, arrependimento é constante na nossa vida. Agora, nesse exato momento, vocês estão em processo de arrependimento. Agora mesmo. Porque arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Você está mudando a mente agora, você não precisa estar chorando no chão e se escabelando. Às vezes arrependimento vem acompanhado de choro, sim, mas nem todo arrependimento é acompanhado de choro. A palavra arrependimento tem uma conotação muito religiosa. A tal ponto as pessoas que pregam graça, dizem, não precisa mais arrependimento, não tem que ter mais arrependimento, já era, porque Jesus já pagou todos os pecados. Sim, meu querido. Mas arrependimento é quando você entende como mudança de mente, toda vez que você peca, porque está faltando entendimento. Porque a vida que você vive é fruto do entendimento que você tem acerca da graça de Deus, o amor dele por você, da sabedoria dele. Então, se está tendo falta na tua vida, está tendo falta de sabedoria. Se tu está tendo fraqueza em algum tipo de pecado, não está faltando mais força da tua carne, está faltando mais graça e entendimento do que tu tem em Cristo Jesus. Então, toda vez que tu erra, é porque, Senhor, obrigado que eu percebo que estou errado, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas eu tenho a oportunidade de reconhecer que eu estou livre disso e pela tua graça eu posso viver na vitória. Não preciso cair nisso de novo, posso avançar. Isso é arrependimento. Você está mudando a tua mente para concordar com Deus. Né? Quantos de nós a gente vive fazer uma coisa e de repente começa a perceber, cara, aquilo que eu fazia ser errado, né? É arrependimento. Você está fazendo uma metanoia. Na verdade, você quer começar o processo de arrependimento? Aceite Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas acham que tem que se arrepender para ser salvo. Não. Sim, tem que se arrepender para ser salvo no entendimento que você tem que reconhecer que você é ímpio, reconhecer que só Jesus salva, reconhecer que foi feito, acabou, está cumprido, reconhecer que Ele é Senhor da tua vida. Isso tudo é arrependimento, processo de arrependimento. Mas esse é apenas o começo. Depois que você entra nessa vida, meu irmão, você tem arrependimento constante. Entende? Você constantemente tem arrependimento. Constantemente você está no processo de metanoia. Constantemente toda vez que eu abro a minha Bíblia, eu estou em processo de arrependimento. Por que eu estou falando sobre isso? Você está falando sobre o quê? Amém. Vocês estavam sobre o que antes de eu entrar em arrependimento? Você fala Como provérbios. chega nessa nova aliança e... Exatamente. Então, mas se tu ficar sempre voltando na questão de eu pequei, putz, então agora eu tenho que me arrepender como sendo algo que você tem que fazer de novo, para que então a graça de Deus esteja sobre você, você nunca vai passar da fase 1. Nunca você vai passar da fase 1. Então, para tu crescer na maturidade em Cristo Jesus, você precisa reconhecer que hoje já você tem ousadia para o dia do juízo. Porque hoje já, assim como Jesus é, tu é nessa terra. Amém? Amém. Então, Provérbios capítulo 1, para a gente finalizar. Versículo 20 fala assim. O capítulo, a partir do versículo 20 é muito legal. E o capítulo 8 também de Provérbios fala sobre a sabedoria. Tá? Então, 2 capítulos muito legais. Vamos ler só essa parte aqui, só para botar no contexto. A sabedoria clama lá fora.
Pelas ruas, levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas, ela brada. Nas entradas das portas e nas cidades, profere suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, pois eis que eu vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Aqui está falando que existe um espírito de sabedoria clamando nas ruas por você. Então quer dizer, de novo, é Deus, de todos os jeitos e maneiras, tentando te atrair a Ele, para que você possa ter um relacionamento com Ele. Mesmo antes de Jesus ter vindo. E mesmo agora, depois que Jesus veio, igual. Só que a diferença é que agora tem Jesus para a gente chegar aqui à porta e faz com que a gente entre nesse reino. Amém? Amém. Faz sentido, irmãozinhos? Sim. Vamos... Tem alguém alguma pergunta em relação a esse tema? Alguém tem algum comentário, algo para adicionar? Eu queria fazer um comentário. Fala, meu brother. Aqui no versículo que você falou sobre Isaías 59, né, que os pecados não fazem separação de você e de Deus. O que eu achei interessante nesse versículo, no versículo 2, ele fala assim: no entanto, as vossas maldades fazem separação entre você e o vosso Deus, e os vossos pecados nublam e escondem de vós a face do Senhor. Não necessariamente Deus rejeita as pessoas por causa do pecado, mas o pecado faz com que essa nuvem de fumaça venha sobre o meu rosto, para que eu não veja a face de Deus que está querendo se revelar. Né? Sim. Então é uma perspectiva diferente. Porque, total. Pecado, né? Sim, porque assim, de uma forma, assim, das igrejas, de uma forma geral, eles falam assim, cara, se você pecar, Deus ele vai te rejeitar. Isso, cara, é muito dito. Né? Se está em pecado, cara, Deus está te rejeitando. Mas, na verdade, o contexto aqui no versículo 2 fala bem claramente que os pecados, eles tampam a face de Deus que quer se revelar para mim. Exatamente. Mas acaba abafando essa voz, entendeu? Que Deus quer conversar comigo. Sendo ímpio, por exemplo. Esse é o caso. E esse entendimento responde muitas coisas. Porque as pessoas às vezes falam, não, cara, mas pecado, Deus, cara, quando eu peco, cara, eu perco a acessibilidade da presença de Deus, e parece que Deus está lá longe. Sim, esse é o sentimento que você tem, que é fruto do pecado, morte, mas não quer dizer que Deus mudou a graça dele para contigo. Então quer dizer, pecado pode influenciar o teu relacionamento com Deus? Da direção Deus para com o homem, não, mas da direção homem para com Deus, sim. Né? A palavra de Deus fala em Hebreus, fala para a gente exortar uns aos outros todos os dias, que se chama hoje, para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado. Então o pecado te endurece, te torna bruto, te desensibiliza para as coisas espirituais. Então se tu peca, você tem fruto do pecado na tua vida aqui, ainda, porque o pecado ainda tem fruto de morte, mas pode afetar o teu relacionamento em relação a bem isso. A ficar anuviado, a tu parecer em sentimento, teu coração te condenar, parece que Deus está longe, parece que Deus está te condenando, mas não é tu te condenando, tu dá espaço para o diabo te condenar, tu dá espaço para depressão, tristeza, para coisas de morte começar a afetar na tua vida, mas Deus está aí lá igualzinho querendo ter relacionamento com você. Né? Amém? Amém. Fala, assim. Assim, é uma coisa que eu presenciei muito na minha vida, na caminhada com Deus, nossa igreja. O entendimento de muitos pastores, que às vezes um irmão faz alguma coisa errada, pega e tal, aí vai e coloca de castigo no banco, a pessoa fica ali, não faz mais nada na vida pelo fato de ter errado, né? Meu Deus, a mentalidade, tá pregando errado, tá fazendo as coisas de Deus errado. A questão tem muitas razões do porquê isso ainda existe na igreja. Né? A grande parte é falta de entendimento mesmo. Tem muitas pessoas sinceras, mas tem falta de entendimento. Então elas passam para frente aquilo que elas aprenderam. E essa é a mistura do Antigo com o Novo Testamento, o qual não tem como misturar, o Antigo Testamento passou. E as pessoas elas acabam confundindo. E tem os extremos, né? Tem aqueles que falam, não tem mais, a gente não está mais na Antiga Aliança. Isso significando que Deus mudou até seus padrões. Quer dizer, antes dizia, não matarás, agora estamos na graça, poder matar, porque não tem problema, né? Deus é Deus de graça. Não, mano, Deus continua não gostando de homicídio, não gostando de... E na verdade, na graça agora, na aliança da graça, agora tu é empoderado a viver a santidade de Deus, que antes, debaixo da lei, você era impedido por causa desse pecado que te dominava pela lei. Certo? Mas a questão é, existe sim uma questão de disciplina dentro da igreja.
na questão de se aquela liderança está enfraquecendo a igreja de alguma maneira porque está fazendo algo errado, existe sim, é bíblico ter essa questão até de exclusão, falar, tu vai lá, repreende tu e ele, se ele não te ouve, você traz a igreja, 2, 3 testemunhas, se ele não te ouve, você traz a igreja, se ele não te ouve, Jesus fala, considera ele publicano e pecador, e fala, mas para tu exortar ele como irmão, não como inimigos, Paulo fala também depois numa carta deles. Então existe disciplina, mas isso nunca é em vista de Deus está te rejeitando, mas em vista de proteger a igreja, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, e também castigo, repreensão pela igreja para que a pessoa perceba o erro dela, se arrependa e volte. Porque até aí, tipo, já é uma longa conversa. Exato. Não é algo imediato. Não é algo imediato, pecou, tchau. Como a Alice acabou de falar, no contexto que ela está falando, eu sei que ela já foi muito tempo de igreja, no contexto que ela está falando é algo assim, tipo, beleza, você vai ficar de banco, você vai ficar 2, 3 meses de banco, e você fica com vergonha, porque todo mundo sabe para expor o teu pecado. Você está pecando, entendeu? Ou um pecado, ou enfim. É um pouco. Então, nesse contexto. É como se fosse. Não existe uma graça, não existe amor, entendeu? Existe, cara, você está sendo rejeitado por Deus. É juízo do pastor. Se você é rejeitado pelo clero, você é rejeitado por Deus. Não, tá errado. Então, nesse contexto, não, isso está totalmente errado. Mas eles estão sinceros, né? Oi? Muitos são sinceros. Muitos se aproveitam da posição para ter domínio sobre a igreja, né? Mas muitos são sinceros. Eu creio que a grande maioria é sincera e tem falta de conhecimento. Mas o senhor está... A grande maioria. Amém? Tem alguém que quer adicionar mais alguma coisa? Quer adicionar alguma coisa, irmãozinho? Eu estou estudando sobre Gênesis e deu uma... Nossa, muito legal. Gênesis? Top, né? Muito legal, é muito bom. Amém. Fala o que você tem que falar então para finalizar. É isso mesmo. Concordo. Calma aí que ele só fala quando tá a câmera nele. Agora pode falar. É justamente isso. Se não tem nada que você possa fazer para te tornar justo, também não tem nada que você possa fazer para te tornar injusto. Exatamente. Então, não é porque tu fez algo ruim, ou errado, ou pecou, que você não vai chegar diante a Deus, é isso? Exato. Você não foi feito justo pelas tuas obras de justiça. Da mesma maneira que você não foi feito pecador pelas tuas obras pecaminosas. Você nasceu pecador por causa do pecado de Adão. Então, na verdade, você foi feito pecador por graça e você é feito justo por graça. As duas vezes você não fez o ato que te tornou pecador, você simplesmente recebeu. É que muitas pessoas às vezes tentam buscar a santidade de acordo com o que ela faz. Então ela está agindo por um caminho de obras. Exatamente. Não é isso. É uma consequência de aceitar Jesus. É uma consequência do caminho. Amém. É verdade. Amém, irmãozinhos? Amém. Deus, vamos fazer uma oração então para finalizar? Show. Amém. Glória a Jesus. Será que Finaliza aí, mano. Deixa eu dar um, se alguém quiser tirar um print aqui, vai, deixa eu dar um close aí, sabe? Aí. Se alguém quiser tirar um print, a hora é essa.